Como ser carinhoso sexualmente. Quando a gente fala em ser carinhoso sexualmente, pega a Judite, todo mundo acha que a gente está falando de como tocar a Judite ou como tocar o Julião. Mas ser carinhoso sexualmente não tem necessariamente a ver nem com toque, porque você pode ser carinhoso sem tocar, e não tem necessariamente a ver com a Judite ou o Julião. Eu vou descrever a cena para vocês. Casal, 2 adolescentes, 18 anos mais ou menos. E a garota super afim do cara. E o cara naquela pegada de conquistar. Ele sabe que ela tá apaixonada por ele, mas ele dá uma esnobada nela. E ela também não cede. Ela não cede. Por exemplo, ele poderia fazer o que quisesse com ela e ela fala, olha, não, muito obrigada, eu prefiro manter a minha dignidade. Quando ela fala dignidade, ela não tá falando de se manter virgem, ela tá falando de não se deixar ser usada por um cara que ela sabe que não vai dar o menor valor pra ela. E aí tem 2 cenas que chamam muita atenção. Em uma das cenas, ela tá pedindo ajuda pra ele levar ela em casa, porque ela tá com medo, já anoiteceu, e ela vira pra ele e fala assim, ele fala pra ela assim, eu te levo, se você me deixar beijar o lugar que eu quiser. Pô, beijar o lugar que eu quiser, quando um cara fala isso pra uma mulher, você imagina que ele vai beijar sua boca, seu peito, sua bunda, seu pescoço, o seu pescoço, qualquer coisa. E ela, naquela coisa, ela fala, beleza, então eu concordo. E aí o que ele faz? Ele chega bem perto dela, sim. Ela tá com um cordãozinho, aí ele chega bem perto dela, pega o cordãozinho, chega a boca na boca. Esse toque aqui, ó, ele dá um tesãozinho, ó, porque ele vem até, calma, não desce mais. Ele não desce mais, ele vem só até aqui. E essa digital aqui tem um poder violento. Ou seja, essa digital aqui dá um tesão. Gente, essa é principalmente quando já tá afim. Isso aqui se chama colo. O colo, ele é uma região muito importante para o carinho sexual. Por quê? Porque justamente ele está numa região limite. Você fica instigando, ele vai ou ele não vai, ele vai ou ele não vai. Então o colo, ele é uma região extremamente provocante e muito propícia para o carinho. Por quê? Porque tá muito próximo do rosto. E o rosto, se vocês forem reparar, é o lugar assim que, se você quer fazer carinho em alguém, numa criança, em quem quer que seja, pra onde você vai? Pro rosto. Então, o colo é uma região muito importante, eu acho que muito mal explorada. Aí o cara vai e pega o cordãozinho que tá aqui nela. E faz um círculozinho. E faz um círculozinho, e aí ele se aproxima da boca dela, vendo? E aí ela fica louca pra beijar ele. E nesse momento, quando ela fecha os olhos, ele sai e deixa ela ali, no vácuo. Nisso, gente... Trabalhou o desejo. Nisso, ele já trabalhou o desejo dela. Nem precisava, porque ela já estava já tá no desejo. Mas trabalhou. É instigação, né? Foi instigação. Trabalhou a instigação. O cara gostava dela? Não. O cara estava fazendo o quê? Deixando a mulher louca por ele. Mais louca do que já Por isso que eu tô falando pra vocês que ser carinhoso sexualmente muitas vezes é uma estratégia de conquista, é uma estratégia de sedução, ok? Usada de uma maneira muito irresponsável. Mas aqui os homens vão aprender a usar isso com responsabilidade. Tá? Essa nem é a primeira cena, eu nem cheguei, isso foi só um esquenta. E aí, numa situação lá que o irmão dele acaba no quarto dela, e ela ajudando o irmão dele e tal. Ele invade o quarto dela pra poder ligar o Wi-Fi, que ele usava o Wi-Fi dela. Ele invade o quarto dela pra ligar o Wi-Fi. E aí ela senta na cadeira, de frente pra ele. Eles começam a conversar e ele começa a jogar o charme dele, falando, eu sei que você gosta de mim e tal. E quando ela senta na cadeira e ele se aproxima, automaticamente ela fica uma mistura de rendida e alerta. O que você vai fazer e pode fazer o que você quiser. E aí o que esse garoto faz? Ele abaixa e ela sentada numa cadeira, ele afasta devagarinho, as pernas dela. sem pressa. Devagarinho. O segredo tá aí. Olha só, ele afasta as pernas dela devagarzinho. Quando um homem afasta as pernas de uma mulher, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Afastar as pernas de uma mulher é algo de outro mundo quando você sabe fazer. Mas de outro mundo. Eu lembro de momentos que o João fez isso comigo, que pra mim o sexo podia acabar ali, porque eu já tava... É uma mistura de vulnerabilidade e desejo. É uma coisa louca. E é ali que a mulher meio que se entrega. Quando um homem afasta as pernas de uma mulher com carinho, o que você imagina? Se eu afastei a perna, é pra eu acessar o que tá ali no meio. Se eu afastei as pernas dela, é porque eu vou me direcionar pra onde? Pra Judite. Vou enfiar o dedo, vou meter a boca. E aí o que esse garoto faz?
Ele não faz nada com a Judite dela. Ele só afastou as pernas e ele vai e dá aquele beijo que ele falou que ia dar onde ele quisesse. E adivinha onde é que ele beija? Ele beija a coxa dela. Só isso. Ele não beija lá em cima na coxa, perto da virilha. Ele beija o meio da coxa dela, perto do joelho. Só que ele beija devagar. Ele beija e ele deixa a boca dele ali. E aí, quando ele tá com a boca na coxa dela, simplesmente ali no meio da coxa, o que ele pergunta pra ela? Ele pergunta assim: você quer que eu continue? E aí, o que essa mulher fala? Sim, claro, lógico, continue, pelo amor de Deus, continue. Ela fala que sim. E aí, o que ele faz? Quando ela abre o olho, ele já se mandou de novo. Até porque foi tão devagar e que ela nem... Assim, ela nem viu quando ele saiu. Ela nem viu quando ele saiu. Então, olha esse jogo. Ele não precisou tocar, ele não estava envolvido com ela emocionalmente, mas ele conseguiu ser extremamente carinhoso e provocante. O carinho, gente, a princípio, ele tem a ver com a sutileza e com a delicadeza de fazer. O carinho, ele é algo delicado. O carinho é algo que não tem pressa. E o carinho é algo que não tem uma segunda intenção. O carinho, ele se consuma naquele momento. O que é muito difícil da parte dos homens. E acaba sendo um pouco difícil da parte das mulheres também. Por quê? Porque o carinho do homem, ele sempre tem uma intenção, ele sempre tem um final. O carinho do homem no momento do sexo, ele tem a intenção do orgasmo dele. O cara faz carinho porque daqui a pouco ele quer ejacular. É assim. Dentro disso que você tá falando, eu fiz um programa A Vida Secreta dos Homens, e eu cheguei na barbearia, tá gravado, tá no YouTube isso, e eu perguntei pros caras assim: você sairia, transaria com a mulher e voltaria pra casa sem ter orgasmo, sem gozar, sem ejacular? Não, tá louco, imagina, tem que gozar. Eu falei, 70% das vezes que tu sai com as mulheres, que eram caras solteiros, elas não gozam. E elas continuam pra te dar prazer. E elas não desistem de dar prazer pra você. Então, amigão, se importe em dar mais prazer.